Nós vamos encerrar hoje, não é isso? Epístola aos Romanos, o último capítulo. É assim, irmãos, quando começa uma coisa na vida da gente, muito obrigado. Quando a gente começa um projeto na vida, às vezes pensa assim, nossa, vai demorar tanto, 16 domingos falando sobre Romanos, vai demorar a chegar ao fim, e hoje estamos aqui, 16 domingos depois de começados o projeto está se encerrando, está fechando com chave de ouro, porque sempre que a gente se dispõe a buscar entendimento da palavra, a gente está fazendo um projeto de crescimento espiritual, de aprendizado, de elevação, a gente está se tornando mais parecidos com Jesus. Então, sempre que nós tivermos um projeto pela frente, lembre-se disso. No começo pode parecer que vai ser difícil, são muitas etapas. Estou preparando para me casar, nossa, pai, tem tanta coisa para programar. Estou planejando trocar de emprego, vou fazer um curso para mudar de área de atuação. Tanto tempo que eu vou ter que me dedicar. Comece com a convicção de que aquele que iniciou a boa obra, ele é fiel para terminar, como a palavra diz. Aquele que iniciou em você o processo de transformação, ele vai levar esse processo até o final. Se nós desanimarmos no início, porque parece que não vai chegar ao fim tão cedo, nós nunca vamos alcançar nada. Então, que essa mensagem que eu vou trazer hoje, a última da Epístola aos Romanos, capítulo 16, possa trazer, além da mensagem que ela já traz em si mesma, leve para você também essa mensagem. Comece. Está em dúvida se deve ou não começar alguma coisa? Comece. Eu não posso te garantir que o projeto que você está pensando em começar, eu não posso te garantir que ele vai ser fácil. Mas uma coisa eu posso te assegurar: se o Senhor começou esse projeto na sua vida, ele vai levar até o fim. Então comece com essa convicção, com essa fé de que vai dar certo e Deus vai te prosperar até o final. Amém? Então é sobre o capítulo 16 que nós vamos falar hoje. E quando a gente está se preparando para trazer uma mensagem, o pastor Rafael sabe muito bem disso, a gente sempre procura ler alguém com mais capacitação que a gente, para trazer alguma coisa, alguma informação, algum esclarecimento a mais sobre o texto. E eu, por acaso, tenho um comentário do livro de Romanos em casa, do John Stott, que é um autor que eu admiro muito. E eu estava fazendo a leitura desse comentário para poder preparar a mensagem de hoje. E uma coisa que o John Stott fala, que ele cita lá, é que quando a gente pega um texto como o capítulo 16 de Romanos, que começa com uma longa lista de nomes, às vezes a gente tem a tendência de pular. Assim como a gente costuma fazer lá atrás, né, no Pentateuco, lá naquelas intermináveis listas de genealogia. A gente fala assim, fulano que é filho de Beltrano, que foi neto de Ciclano, gerou não sei quem, que gerou não sei quem, morreu tantos anos. Aí a gente fala, tem que ficar lendo isso aqui não vai trazer nenhuma edificação para a minha vida. E John Stott fala isso a respeito do capítulo 16 de Romanos. Porque quando a gente pega o capítulo 16, a metade dele, pelo menos, é de lista de uma série de pessoas a quem o apóstolo está agradecendo. Pessoas que eram da igreja de Roma. Ele começa a agradecer. Primeiro ele faz uma recomendação da irmã Febe, que era quem provavelmente estava levando a carta para Roma. E depois ele começa a agradecer vários irmãos da igreja de Roma. E John Stott fala sobre isso, que a gente pode achar que não tem nada a aprender num capítulo como esse. E ele vai falar sobre várias pessoas, até lá para o versículo 16, se não me engano, né? Ele está falando só sobre cumprimentos, saudações pessoais. E quando chega lá no finalzinho, ainda volta o autor que está escrevendo, que é Tércio, se não me engano, ele começa a mandar saudações de Timóteo, de Tércio, de outras pessoas, acaba citando mais um monte de outras pessoas, e a gente fica ali lendo aquele monte de nomes que muitas das vezes não dizem nada para nós, às vezes a gente nem conhece. Né? Antípatro, quem é Antípatro? Né? Quem é essa pessoa? O que isso vai acrescentar na minha vida? Mas John Stott fala que há muito o que aprender. Se a gente for um pouco mais atento, se a gente tiver um pouquinho mais de atenção e de sensibilidade à voz do Espírito Santo, há muito o que aprender, mesmo numa interminável lista de nomes, como é o caso de Romanos 16. Então,
gostaria que você abrisse agora sim, abrisse a sua vida aí em Romanos 16, se ainda não abriu. Eu quero ler aqui apenas os 2 primeiros versículos, só para começar lendo a palavra, e depois nós vamos ler mais, vamos voltar à leitura, mas por enquanto eu quero ler apenas os 2 primeiros versículos, Romanos 16, versículos 1 e 2, onde ele faz a recomendação de Febe, irmã Febe. Ele diz assim: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Queridos, nós vivemos hoje um tempos diferentes, né? Quem é mais de idade, quem é mais experiente aqui, deve olhar para os dias atuais e deve pensar como as coisas mudaram de quando eu era jovem, adolescente, criança, para hoje. Mesmo para nós, como eu que sou novo ainda, né? Um jovem, mancebo, ainda com os meus cabelos ainda não atingidos pela cor grisalha, assim, tão esbelto, tão cheio de saúde, eu olho para a minha vida, eu penso na minha infância, eu penso nos meus dias mais jovens ainda, e eu olho para a vida de hoje em dia, eu olho para as coisas ao redor, e eu vejo que as coisas estão mudando cada vez mais rápido. E nós vivemos hoje, dia 20, né? Hoje é dia 20 de agosto de 2023, para ficar gravado ali para quem for ver esse vídeo lá, daqui 20, 30 anos, se Jesus não voltar antes, a gente olha para a vida e as coisas mudam muito rápido, muito rápido. E tem algumas coisas que tomam o foco, que são alvos dos holofotes em cada era da nossa vida. Hoje em dia existem alguns assuntos que são os preferidos, não os preferidos de nós que vivemos o dia a dia, o chão da existência, aqui, o chão da fábrica, como dizem. Para nós que vivemos a realidade, esses assuntos não são tão importantes assim. Mas quando a gente vai para a TV, quando a gente vai para o cinema, quando a gente vai para a internet, quando a gente vai para as músicas, quando a gente vai para os filmes, quando a gente vai para os discursos políticos, quando a gente vai para os holofotes mesmo, para aquilo que é apresentado pela grande mídia, nós temos 2 assuntos principais que estão sendo muito falados ultimamente. 2. Vou citar só 2, são os principais ao meu ver. Um deles é a inclusividade, a diversidade. Diversidade. A palavra da moda é diversidade. Nós precisamos respeitar as diversidades. E sim, é verdade. Precisamos respeitar a diversidade. Mas as pessoas que são aquelas que têm o poder dos meios de comunicação, elas colocam o tema diversidade como algo muito importante, como algo que deve ser priorizado em todas as instâncias da vida. Não só nos temas de filmes, não só nos temas de seriados, não só nos temas de novela, de músicas, mas também nas políticas públicas. As pessoas estão cada vez mais envolvidas em leis que venham a defender a diversidade. E quando eles falam de diversidade, eles levam a diversidade para um ponto específico, e esse eu vou precisar colar aqui. Como eu disse, as coisas mudam muito rápido. Há pouco tempo atrás, quando esse assunto entrou em voga, havia uma sigla que era LGBT. Quem se lembra? Não faz muito tempo. Mas essa sigla, ela, assim como tudo à nossa volta, ela muda muito rápido. E hoje ela já não é mais LGBT, porque afinal de contas, a bola da vez é a diversidade. E se falamos em diversidade, essa sigla não pode conter apenas LGBT, apenas 4 letras. Nós precisamos ampliar. E hoje, me perdoem se eu errar, porque não é um assunto que me apetece, não é algo que, como eu disse aqui, no chão da existência faça diferença na minha vida, no meu trabalho, na minha família, nas minhas relações sociais. Esse não é um tema principal. Por incrível que pareça, apesar de ocupar todos os holofotes da mídia, na minha vida, e eu creio que na maioria das vidas que estão aqui, nas vidas das pessoas que assistem esse vídeo lá, no dia a dia, esse não é um tema que faça muita diferença. Não é um tema que a gente se preocupe tanto, porque não diz respeito a nós. Mas ele precisa mudar para ampliar a diversidade. E hoje eu fiz uma breve pesquisa, somente para não ficar muito atrasado, né, nas evoluções dos temas, e
a sigla que era 4 letrinhas, agora eu não consigo nem contar só de bater o olho aqui. Porque o LGBT agora, me perdoe mais uma vez se eu estiver atrasado na minha informação, tá? Porque isso muda todo dia. LGBTQICAAPF2K+. Ou seja, além de todas essas letrinhas, tem um mais, porque com certeza vai entrar mais. E vejam bem, quando eu cito isso aqui, irmãos, eu não tenho a intenção de zombar da luta, da batalha, dos direitos de ninguém. Cada um busca aquilo que lhe é importante. Eu apenas quero introduzir o assunto da mensagem de hoje. Porque hoje em dia, como eu disse, o tema diversidade faz com que uma sigla de 4 letras em alguns meses, anos, se torne essa senha sugerida do Google, né? Quando você quer fazer uma senha em uma determinada coisa que você não sabe uma senha, eles te sugerem uma senha lá com várias letras e números que ocupa às vezes 3 linhas. Então, o LGBT se transformou nisso, por causa da diversidade, né? E um outro assunto que também ocupa muito os holofotes da mídia e de todos os temas, recentemente saiu um filme aí que causou um reboliço danado, tal de Barbie, porque toca no assunto do feminismo. É uma outra causa, é um outro aspecto da nossa vida que é tão valorizado pela mídia e que, na verdade, eu não sei para as mulheres, não posso falar por elas porque eu não sou mulher e esse assunto é mais atinado a elas, né? Eu não sei o quanto que o assunto feminismo faz diferença na vida de vocês, mulheres. Talvez para algumas faça muita diferença. Talvez para outras não faça nenhum. Assim como para mim o LGBTQI não faz muita diferença na minha vida pessoal. Então, irmãos, falado essa introdução sobre como as coisas são priorizadas hoje, como as coisas atingem um patamar de importância na nossa sociedade, vamos falar sobre diversidade, porque é o que nós encontramos 2000 anos atrás, antes de sequer existir políticas ou filosofias ou interesses econômicos, sociais ou filosóficos que propusessem essas siglas e essas lutas por esses direitos das minorias, já existia dentro da igreja algo que hoje se diz como se fosse uma novidade: diversidade. E o que nós encontramos ao ler o capítulo 16 de Romanos é uma grande diversidade. Uma grande diversidade. As pessoas acham que estão inovando ao falarem sobre diversidade, sobre inclusividade. Apesar de que um grande pregador disse recentemente que a igreja não é inclusiva, e ela, de certa forma, realmente não é inclusiva para o aspecto da inclusividade que se trata hoje, como se inclusivo fosse só aqueles que aceitam as pessoas que estão abarcadas nessa sigla LGBTQ, por aí vai, como se ser inclusivo fosse só apenas aceitar essas pessoas. Mas lá atrás, quando Jesus morreu e fundou a sua igreja, ele já criou uma igreja que era diversificada e que era, entre aspas, eu vou explicar por que entre aspas, inclusiva. E é o que nós vemos aqui. Paulo começa a sua carta falando: recomendo-vos a nossa irmã Febe, diaconisa da igreja de Cencreia, para que vocês a recebam do Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. E aqui eu já começo atropelando o tema da diversidade, deixando para depois, e já vou entrar logo no assunto do feminismo, porque existe uma grande quantidade de autores, de críticos do Evangelho, que dizem que Paulo era um homem machista, um homem que desprezava, que odiava as mulheres, porque em um determinado texto ele diz que não permitia que as mulheres ensinassem na igreja. Então, as pessoas que hoje defendem essas políticas, essas filosofias feministas, elas consideram Paulo um machista, que ele não deve ser ouvido, que ele deve ser cortado, que ele deve ser cancelado, que é o tema da moda hoje, né? O termo da moda é ser cancelado. Vamos cancelar qualquer pessoa que pense diferente de nós. Para sermos inclusivos, nós vamos cancelar todos aqueles que não pensam igual a nós.
porque só nós somos inclusivos. Mas então, aqui nós encontramos Paulo entregando a carta de Romanos a uma mulher. E mais, uma mulher que era diaconisa na igreja de Cencreia. Essa mulher era uma mulher importante, era uma mulher confiável, era uma mulher em que Paulo, o apóstolo, confiava a tal ponto de entregar a carta a ela, para que ela levasse essa carta ao seu destino. E quando nós vemos Paulo tratando Febe com esse respeito, exaltando as características dessa irmã, dessa diaconisa, dizendo que ela ajudou a muitas pessoas, protegeu a muitas pessoas, inclusive a ele, nós podemos entender que, na verdade, Paulo, ele não tem nada contra as mulheres, assim como o Evangelho, assim como Jesus não tinha nada contra as mulheres. Jesus, nós sabemos, porque lemos o Evangelho, ele era cercado de várias mulheres que serviam a ele com seus bens. Jesus não tinha nenhum problema em aceitar comer uma refeição que foi paga por uma mulher. Hoje em dia, muitas vezes, a gente vai no restaurante com a esposa, a gente não aceita que a esposa pague a conta, porque eu é que tenho que pagar. Mas Jesus não tinha problema nenhum de sair com as irmãs lá para ir para uma determinada cidade, e quando chegasse lá no restaurante, as mulheres pagavam a conta. Sem problema nenhum, Jesus não tinha essa dificuldade. Jesus não tinha esse machismo, ok? E Paulo, como um discípulo de Cristo, certamente também não tinha. Quando Paulo entrega essa carta para a irmã Febe, pede que ela viaje vários quilômetros para entregar essa carta lá em Roma, ele está confiando em uma mulher que demonstrou que é confiável. Uma mulher que é digna, uma mulher que realmente ela ama o Evangelho, uma mulher que arriscou a sua vida para salvar a vida de irmãos que estavam sendo ameaçados, uma mulher que amou a igreja de tal forma que dedicou a sua vida para trabalhar na obra do Senhor. Essa mulher, não porque ela era mulher, e não porque provavelmente ela tinha dinheiro, porque provavelmente ela era uma mulher com posses, mas porque ela havia mostrado com as suas atitudes que ela era digna de confiança, que ela realmente amava o Evangelho. Então Paulo não tem nenhum problema em entregar uma missão importante para uma mulher. Paulo não tem nenhum problema em entregar essa missão importante para uma mulher. E nós vamos ver, se nós continuarmos a ler, e nós vamos continuar a ler, e agora eu vou ler de um fôlego só, até o versículo 16, então me acompanhem aí, porque aqui é que Paulo vai citar diversos nomes e fazer vários cumprimentos, e nós vamos ver que ele vai citar 26 pessoas aqui pelo nome, e dessas 26 pessoas, 9 são mulheres. 9 são mulheres, das quais algumas vão receber na frente do seu nome um elogio muito específico. Então nós vamos ver, se você acompanhar comigo a partir do versículo 3, ele já começa saudando um casal e de cara ele coloca o nome da mulher antes do nome do homem. Não era comum. Não era comum. O comum até hoje, normalmente se colocar o nome do marido na frente do nome da esposa. Agora está mudando, né? Mas Paulo começa dizendo no versículo 3, e aí vou ler até o versículo 16, tá? Me acompanhem aí. Eu quero ler toda a carta. Toda a carta não. Todo o capítulo. Pode ficar calmo. Saúdem a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias. Júnias, com certeza não, mas provavelmente, muito provavelmente também era uma mulher. Provavelmente um casal. Meus parentes, e aqui eu faço um parêntese nos parentes, para dizer que provavelmente a palavra traduzida várias vezes aqui no texto como parentes, talvez não seja parentes de sangue, mas sim parentes porque eles eram judeus, do mesmo povo.
A palavra singênesis, usada aqui para traduzir por parênteses, significa de um mesmo povo, minha gente, ok? Então, saúdem. Deixa eu voltar aqui que eu cortei e eu perdi. 7, né? Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem a Pérez, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem a Trifena e Trifosa. Aqui ele cita duas irmãs, provavelmente gêmeas, duas mulheres, as quais trabalham no Senhor. Percebeu que das vezes que ele cita as mulheres, algumas vezes ele vai colocar o fato de que essas mulheres eram ativas na obra de Deus? Mas mesmo assim as pessoas acham que Paulo tinha alguma coisa contra o trabalho das mulheres. E ele continua, que trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas. Perdão, e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Então, irmãos, nós vimos aqui uma extensa lista de nomes. E se nós formos pesquisar mais a fundo, nós vamos encontrar uma grande diversidade aqui. Não só o fato de haverem mulheres, como eu comecei a falar sobre a questão do feminismo, de como Paulo é acusado de excluir as mulheres da obra do Evangelho, de excluir o trabalho das mulheres da igreja. E quando nós vamos para o Evangelho, o que nós vemos é o contrário. Paulo ele cita estas mulheres com admiração. Essas mulheres trabalhavam, e algumas ele vai dizer, trabalhavam muito no Senhor. A inclusividade de Paulo é latente, não tem o que se dizer que Paulo tinha problema com as mulheres trabalhando na igreja. Febe era diaconisa, as outras eram atuantes na obra do Senhor nas igrejas onde elas estavam, na igreja em Roma. Paulo vai exaltar o fato de que elas trabalhavam e trabalhavam muito. E geralmente é o que acontece na igreja. Não é verdade? Nós que temos um tempinho mais de igreja, a gente sabe que tem mudado muito, mas quando eu cheguei para a igreja, a maioria das vezes os homens trabalhavam, as mulheres eram geralmente donas de casa, e nos cultos de semana, de tarde às vezes, a maioria das coisas eram as mulheres que faziam, a maioria das coisas as mulheres é que tomavam a frente, as programações eram as mulheres que puxavam, quem fazia louvor eram as mulheres, quem cuidava da casa de Deus eram as mulheres. Muitas vezes as pregadoras eram mulheres, muitas vezes, a maioria das vezes, aquelas pessoas de oração eram mulheres. E as mulheres trabalhavam e trabalhavam muito na igreja, assim como acontecia na época de Paulo. E Paulo não tem nenhum problema em reconhecer o trabalho dessas mulheres. O feminismo não começou no século XXI. O feminismo começou lá, quando Jesus viu aquela mulher pecadora, prestes a ser apedrejada porque havia sido pega, e ele diz, aquele de vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra, porque na verdade o evangelho, ele não é tão explícito em algumas coisas, mas onde estava o homem com quem aquela mulher estava se adulterando? Ele também deveria ser apedrejado. Então, quando nós olhamos para as críticas que fazem a igreja ela é machista. O evangelho é machista, Paulo era machista, Jesus era machista, nós não encontramos isso na Bíblia. Nós encontramos, pelo contrário, Jesus erguendo as mulheres num lugar de destaque. Paulo trazendo, não erguendo as mulheres num lugar de destaque mais, mas aceitando de boa vontade o destaque que aquelas mulheres já tinham pelo trabalho que elas faziam na igreja. Tá bom, irmãos? E quando nós olhamos um pouco mais de perto, nós vamos ver que dessa longa lista que nós lemos aqui, nós temos 5 nomes que são nomes comuns entre escravos
romanos. Então nós temos mulheres, nós temos 5 nomes que provavelmente era da classe dos escravos romanos, porque era uma grande classe da sociedade romana. Existiam os senhores e havia os escravos, e havia nomes específicos para cada um. Eu jamais, se eu fosse um senhor de escravos, eu daria para o meu filho o nome de um escravo. E se eu fosse um escravo, o meu patrão, o meu dono, o meu senhor, não permitiria que eu desse ao meu filho um nome que não fosse de escravo. Então, pelos nomes, a gente sabe que pelo menos 5 desses que foram citados aqui eram pessoas da classe escrava, da classe mais pobre. Mas também nós tínhamos 2 nomes aqui que eram ligados ao imperador, que eram ligados à família de César, que também foram citados aqui. Então, nós temos mulheres de destaque, mulheres trabalhadoras, mulheres que estavam na ponta da linha, mulheres entregando a carta, mulheres trabalhando no Senhor. Nós temos escravos que estavam dentro da mesma igreja. Nós temos 2 nomes ligados à família do imperador. E mais, temos aqui um nome que provavelmente é o nome Rufo, que era provavelmente o filho daquele Simão de Cirene, que carregou a cruz de Cristo. Um homem que saiu lá de Jerusalém, que estava agora em Roma, fazendo o seu trabalho lá, conhecido. E por aí vai. A gente olhando aqui nesses nomes, a gente percebe que Paulo conhecia essas pessoas e que havia dentro da igreja de Roma uma grande diversidade, uma grande verdadeira inclusividade. Porque as pessoas eram aceitas na igreja, fossem elas mulheres, fossem elas escravas, fossem elas livres, fossem elas funcionárias do governo, fossem elas funcionárias de César, não importava a origem das pessoas, não importava a cor, não importava a nacionalidade, não importava se era judeu, se era gentio, se era romano, se era grego, se era claro, escuro, moreno, a cor do cabelo. A igreja aceitava todo tipo de pessoas no seu corpo. Mas a verdadeira inclusividade, aqui eu vou falar sobre o assunto que eu falei, que o pastor disse que a igreja não é inclusiva. Por que a igreja não é inclusiva aos olhos dele? Porque a igreja, sim, a igreja está aberta para todo tipo de pessoa, mas todos os tipos de pessoas que quiserem permanecer dentro dessa igreja, elas têm que ter uma característica em comum: precisam ser pecadores arrependidos. Pecadores arrependidos. Se a pessoa quer ser parte da igreja, se ela quer ser membro do corpo de Cristo, ela pode vir, não importa a vida que ela teve lá fora, ela pode vir, ela é bem-vinda aqui, mas ela precisa entender que a vida que ela tinha antes precisa cair, ela precisa se arrepender, e ela precisa agora ser alçado, promovido, transformado de qualquer circunstância anterior para a circunstância de ser filho de Deus e agir conforme um filho de Deus. Então a igreja, meus irmãos, naquela época já era uma igreja diversificada, tinha todo tipo, tinha gente de todos os sotaques, tinha gente de todas as partes do império. A inclusividade, a diversidade não nasceu agora. A igreja promoveu a diversidade, porque antes da igreja as pessoas não eram aceitas. As religiões eram nacionais. Se eu era romano, eu seguia a religião de Roma. Ponto. Se eu era da Capadócia, eu seguia a religião da Capadócia. Não podia aceitar estrangeiros nas religiões. Cada ponto tinha o seu lugar. Cada lugar tinha a sua religião e não vamos misturar as coisas. Mas a igreja, ela chega e ela fala: aqui são bem-vindos todos os povos, tribos e nações, etnias, homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, brancos, pardos, pretos, amarelos. Todos são bem-vindos aqui, porque Deus quer fazer uma família que abarque todos os reinos, todos os povos da terra. É a igreja quem realmente introduziu a diversidade e a inclusão dentro da sociedade, não as filosofias modernas. Mas existe uma coisa para a gente seguir aqui e não parar no meio do capítulo. Existe uma coisa que Paulo diz que não aceita, que não é aceito dentro da igreja. Existe uma coisa que a igreja não recebe. Apesar de a igreja ser inclusiva,
aceitar todo tipo de pessoa, desde que elas estejam dispostas a serem transformadas, que se arrependam do seu pecado anterior e sejam transformadas pela ação do Espírito Santo. Existe uma coisa que Paulo fala que a igreja não deveria aceitar, que a igreja não deveria, de forma alguma, receber no meio dela. E é o que ele vai dizer aqui no versículo 17. Olha, nós somos inclusivos. Nós aceitamos todo tipo de pessoa, mas essas pessoas que entraram para cá, vocês precisam prestar atenção no seguinte: irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Afastem-se deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. Com suaves palavras lisonjeiras, enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. Um tipo de coisa que Paulo diz que não pode ser aceito dentro da igreja é o tipo de pessoa que prega uma doutrina falsa. Quem não pode ser aceito dentro da igreja é aquelas pessoas que transformam o evangelho em outra coisa. Pessoas que inventam filosofias, que causam divisões na igreja porque estão introduzindo ensinamentos que não são ensinamentos que estão na Bíblia, que não estão nos ensinos dos apóstolos, mas que estão sendo ensinados para o proveito deles mesmos. Que o Paulo quis dizer quando ele diz que eles pregam pelo seu próprio ventre. Eles estão trabalhando por seu próprio ventre, eles estão trabalhando por si mesmos. Pessoas que vêm trazer doutrinas que são estranhas à palavra de Deus. Esse tipo de pessoa não deve ser aceita na igreja. Esse tipo de pessoa deve ser afastado. Dessas pessoas nós temos que nos afastar. A igreja, ela aceita todo tipo de pessoa, como eu disse. Mas essas pessoas precisam ser transformadas pelo Evangelho. As pessoas precisam estar dispostas a se submeterem ao Evangelho. Elas não podem vir para dentro da igreja e querer pregar aqui dentro uma doutrina que não é reconhecida pelos apóstolos de Cristo, que não é reconhecida pelos livros do Evangelho, das cartas. Não pode ser pregada aqui dentro algo que não esteja de acordo com a revelação da palavra de Deus. Esse tipo de coisa Paulo não aceitava dentro da igreja. Aceitava os escravos, as mulheres, os homens, os pobres, os ricos, todo tipo de pessoa. Mas uma vez que essas pessoas estavam lá dentro, irmãos, peço que notem bem, aqueles que provocam divisão e escândalos, porque ensinam doutrinas que não são reconhecidas na palavra de Deus. E ele vai continuar: mas apesar de existirem naquela época em Roma já pessoas que tentavam distorcer o Evangelho, apesar de já naquela época já existirem pessoas querendo falsificar a palavra de Deus, Paulo vai continuar no versículo 19. 19 eu já li, né? Versículo 20. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos pés de vocês a serpente, Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Glória a Deus. Deus, e o Deus, vou ler outra versão aqui, diz assim: e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Havia já, e ele vai usar a figura da serpente. Por quê, irmãos? Porque assim como a serpente, ele usou a palavra para confundir a cabeça de Eva. Ele torceu uma vírgula, ele torceu uma sentença, ele mudou uma frase, ele mudou uma palavrinha e fez uma dúvida nascer no coração de Eva. Ele levou Eva a cometer o pecado que separou a humanidade de Deus. Da mesma forma, aquelas pessoas que pegam a Bíblia e pregam, seja na internet, seja no culto, seja onde for, uma doutrina que não é balizada pela Bíblia, são como a serpente que estão enganando os simples. Estão enganando o povo de Deus e fazendo com que eles sejam afastados da verdade que está no Evangelho. E é por isso que ele fala aqui, mas que em breve, mesmo Deus de paz vai esmagar. Ele lembra da promessa lá de Gênesis 3,15, que a serpente de Satanás vai ser esmagada pelos pés da igreja. Glória a Deus.
Cristo vai esmagar a serpente através dos pés da noiva dele. Aleluia. Nós podemos ter essa convicção, nós podemos ter essa certeza de que apesar dos falsos profetas, apesar dos falsos ensinos, apesar das filosofias, como a irmã disse aqui no início, nada, perseguição, nem inferno, nem coliseu, nem leões, nada vai parar a igreja do Senhor. Porque já existe uma palavra que veio lá em Gênesis e que foi sendo acrescentada e reforçada com toda a palavra de Deus, de que nós veremos o inimigo das nossas almas, o inimigo do povo de Deus, ser esmagado debaixo dos nossos pés, pela vontade, pelo poder de Deus. Nós precisamos crer nessa promessa, que a igreja vai prevalecer. Amém. E aí, ele entra no final aqui no versículo 21, e eu vou encerrar aqui, fazer a leitura. Ele vai dizer: Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jasão e Sosípater, meus parentes, novamente, aquele parênteses que eu já fiz lá atrás. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Caio, meu hospedeiro, e toda a igreja manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. E aqui, irmãos, nós encontramos Tércio escrevendo a carta, e ele vai citar mais alguns nomes. Mais uma vez, como eu disse, ele vai citar a diversidade. Timóteo, um obreiro, jovem, filho de uma família judia. Ele vai citar Erasto, que é um administrador da cidade onde eles estavam. Tem todo tipo de gente na igreja. Tem todo tipo de gente servindo ao Senhor. Tem espaço para todo tipo de gente que quer servir ao Senhor trabalhar. A igreja não impede ninguém. Tem lugar para todo mundo. Tem obra para todo trabalhador. E mais que isso, Jesus ele nos incentiva a orar e pedir ao Senhor da seara que envie trabalhadores, porque a obra, a seara é grande. Nós podemos pedir: Senhor, converte o traficante, converte a prostituta, converte o branco, o amarelo, o preto, o moreno, converte todo mundo, converte as mulheres, converte os homens, converte os homossexuais, converte todo mundo. Nós temos lugar para trabalhar aqui. Tem lugar para todo mundo na igreja. A igreja não exclui ninguém. Só que a igreja está se preparando para levar um povo, como foi dito aqui, sem mácula, sem pecado, vestido de branco diante do Senhor. E aí, ele vai fechar a carta dizendo: ora, versículo 25, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho. E aí ele começa Romanos 1,16 dizendo que Deus é poderoso para salvar, que ele não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O mesmo Deus que tem o poder para salvar é o Deus que tem o poder para confirmar. Ele te salva e ele te mantém salvo. Ele vai te manter salvo até o fim, até o último dia da sua vida. Ele vai te confirmar segundo o evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Olha só, obediência da fé entre todas as nações. Deus não faz acepção de pessoas. Essas pessoas só precisam estar dispostas a obedecerem a fé. E ele encerra: e a este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. A este Deus seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Então, irmãos, como eu disse no começo, nós vivemos um tempo em que as coisas são muito... Hoje a moda é essa, como eu disse. Diversidade, ser inclusivo. Nós precisamos aceitar as pessoas, nós precisamos respeitar as pessoas, pois se existe hoje uma doutrina, se existe hoje a possibilidade de se falar em diversidade e inclusão, é porque um dia Jesus deu a vida dele no Calvário. Glória a Deus. Porque até então o mundo não conhecia liberdade de expressão,
Não havia liberdade de ser diferente, porque os diferentes eram mortos mesmo no nascimento. Existiam tantas coisas que a igreja aboliu e que ninguém vê. As pessoas matavam os filhos quando eles eram indesejados, aleijados, doentes, problemas de saúde, problemas mentais. Eram mortos já no parto mesmo. E a igreja acabou com isso. A palavra de Deus acabou com isso. O evangelho acabou com isso. As pessoas eram separadas, cada um no seu grupinho. Se eu nasci escravo, vou morrer escravo. Não tem lugar para mim. O meu negócio é dizer sim, Senhor, e obedecer até o fim. Mas a igreja veio e pegou pessoas que eram escravas e colocou elas como pregadores da palavra de Deus. E elevou os escravos a libertos e mais que libertos, aqueles que levavam a mensagem da liberdade em Deus. Se existe liberdade, se existe diversidade, se hoje nós temos aqui pessoas tão diferentes dentro de um mesmo grupo, é porque Jesus, Ele morreu por todos aqueles que estiverem prontos a receber o seu sacrifício. E dizerem, eu quero fazer parte dessa família, dessa unidade que é a igreja, que é diversa. Temos pessoas de todo tipo, mas todas elas têm um DNA espiritual apenas. O DNA de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Que Deus possa fazer com que nós saiamos daqui nessa noite convictos de que a diversidade verdadeira é Cristo quem não muda. A verdadeira diversidade é Cristo quem permite, fazendo com que povos de todas as tribos, línguas e nações adorem o mesmo Deus e sejam igualmente filhas dele, em nome de Jesus.